Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez vamos partilhar esta palavra de Deus neste sábado da 14ª semana do tempo comum. E neste sábado a igreja nos coloca a memória de São Bento. São Bento, então, o pai de todos os monges aí, fundou a ordem dos beneditinos, que até hoje se encontra espalhada no mundo inteiro. E São Bento tinha um lema muito interessante: rezar e trabalhar, ora et labora. Então, que nós possamos realmente vivenciar isto na nossa vida, não desassociar o nosso trabalho da nossa oração e nem a nossa oração do nosso trabalho. Que São Bento nos ajude a compreender esta palavra de Deus e vivenciá-la dia a dia. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os vossos cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus, no início deste Evangelho, já nos coloca o caminho que ele percorreu. Ele, como mestre e Senhor, as pessoas o ofenderam, o magoaram, o feriram. E ele coloca que nós também iremos passar por esta realidade ao vivenciarmos a nossa fé. Se fizeram isso com o mestre, não vão fazer com seus... E é interessante porque ele fala assim, com seus familiares, né? Por quê? Porque Jesus nos tem como sua família. Então, de fato, nós vamos passar também por muita coisa neste mundo, por vivenciarmos a fé. As tentações do mal, as investidas do maligno, tudo isso nós vamos atravessar na nossa vida. Mas precisamos estar firmes. E por quê? Porque estamos com o Senhor. Então, nada devemos temer, porque o Senhor está conosco. Ele caminha conosco. Por isso também Jesus nos traz neste Evangelho que tudo aquilo que Ele falou para nós, tudo aquilo que Ele anunciou para nós, tudo aquilo que Ele deixou para nós, todos os seus ensinamentos, Ele fala que tudo isso nós devemos então proclamar aos 4 ventos da terra. Devemos anunciar tudo aquilo que Ele fez. Ele venceu o mal, nós temos que dizer, hoje Jesus também vence o mal. Ele curou, temos que dizer, hoje também Jesus cura. Ele perdoou os pecados, também hoje Ele perdoa os nossos pecados. Então, o anúncio ele deve ser por completo.
Porque Jesus, ele veio e revelou toda a face de Deus, a face misericordiosa de Deus. Por isso eu não preciso ter medo de anunciar esta palavra. Até porque o próprio Jesus prometeu estar conosco nesta caminhada quando fez esta promessa aos apóstolos, aos discípulos. Por isso ele fala para nós, né, que nada de escondido ficará às escuras, vai ser tudo revelado. Ou seja, até mesmo as próprias ciladas do inimigo, que muitas vezes é feito na escuridão, nas trevas, Deus então revela. Deus então coloca para nós aquilo que é a intenção do mal na vida de alguém, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. É interessante porque nada fica escondido aos olhos de Deus. Mas também não podemos pensar somente naquilo que vem do maligno, mas também nas nossas atitudes. A gente às vezes acha que podemos fazer alguma coisa escondida porque ninguém vai ver. Deus vê constantemente. Deus sabe. Não adianta eu pensar que vou esconder isso das pessoas. Posso até conseguir esconder de muita gente. Mas o que Jesus fala, tudo aquilo que está escondido será revelado. Então, nós precisamos estar atentos, porque às vezes, quando estamos sozinhos, quando ninguém está vendo, a gente tende a cair no erro, a cair no pecado, a deixar ser conduzido pelas seduções do mal. Quantas e quantas pessoas neste tempo aí de pandemia que estão dentro de casa, muitas vezes estão aí mergulhados, né, nos seus sites aí que o levam a pecar. Por quê? Porque acha que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Por isso que Jesus fala, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo. E por que Jesus está falando isso? Porque por causa do nome de Jesus, nós seremos odiados. E podemos até ter a nossa vida arrancada. Então Jesus fala isso, não tenha medo de quem mata o corpo, mas tenha medo de quem mata a alma. Então, nós precisamos voltar o nosso ser para Deus. Nós precisamos compreender este mistério. Temos que temer a Deus para alcançarmos a salvação. Temos que vivenciar esta palavra. Sair da escuridão, das trevas, romper com todo e qualquer pecado na nossa vida. Mas, diácono, eu já tentei e continuo cometendo o mesmo pecado. Não deixe de lutar. O que nós não podemos é deixar de lutar contra o pecado. Porque muitas vezes eu pequei, 1, 2, 3 vezes, cometi o mesmo pecado, aí eu viro para mim mesmo e falar, eu não tenho jeito. Tem. Deus está conosco. Deus vê a nossa luta para vencer o mal. O que eu não posso é acostumar com o pecado. O que eu não posso é ter pecado de estimação. Quantas vezes eu escuto muita gente falar, o seu pecado de estimação. Não, nós não podemos estimar o pecado, não. Eu tenho que lutar contra ele dia após dia. Lembrem de São Paulo que tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que era este espinho. Provavelmente algum pecado dele que o atormentava.
porque ele queria fazer o bem e acabava fazendo o mal. Mas ele lutou até o fim, ele combateu o bom combate. Nós também devemos, dia a dia, lutar contra os nossos pecados, porque aí sim, as obras das trevas realmente serão dissipadas da nossa vida. E depois Jesus faz uma comparação belíssima para mostrar a sua presença no meio de nós. Ele vai falar dos pardais, que são vendidos por algumas moedas. Ele vai falar dos fios de cabelo da nossa cabeça. E ele vai falar, olha, vós valeis mais do que muitos pardais. E que os fios da nossa cabeça não cairão sem o consentimento de Deus. Isso é cuidado conosco, isso é zelo conosco. É o Senhor estando conosco. É o Senhor agindo na nossa vida, na nossa história. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, neste sábado, a romper com os pequenos pecados. Comece pelos pequenos, porque muitas vezes nós queremos vencer os grandes pecados da nossa vida. E às vezes não damos nem atenção para os pequenos pecados. Comece pelos pequenos e chegará até os grandes. Então que nós possamos vencer o mal desta forma. E eu gostaria de terminar o evangelho de hoje com a oração de São Bento, pedindo que seja dissipado todo o mal na tua casa, na tua família, que toda ação maligna, tudo aquilo que o maligno, colocou dentro do teu lar, da tua vida, da tua história, da tua família, seja rompido através desta oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, que pisou a cabeça da serpente, intercessão também de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na graça de Deus.